Por que que a gente, pousadeiro, vive reclamando, vive com esses problemas e por que que essa falta de tempo acaba sendo uma constante, uma verdade na maioria das pousadas? E eu venho trazer verdades aqui para vocês, né, gente? Você não se organiza, não se planeja e também não delega funções para outras pessoas que podem estar te ajudando. Deve estar aí pensando, Nath, mas eu nem tenho funcionário aqui e tal, para quem que eu vou delegar? Mesmo assim, você tem que, independente se você tem um funcionário, dois funcionários, se você não tem nenhum funcionário, você tem que aprender a se organizar, a se planejar e, quando possível, você delegar. Não é possível que você vai fazer tudo, 100% tudo aí na sua pousada. Claro que grande parte das coisas você que vai fazer mesmo, mas eu tenho certeza que você poderia sim delegar algumas coisas e poderia ter mais tempo para você. Mas fica muito tranquilo que a gente vai falar sobre isso aqui nessa aula de hoje e vocês vão ver como que vocês podem fazer isso, mesmo com poucos funcionários e mesmo sem nenhum funcionário, mesmo sendo uma pousada de um pousadeiro só. Qual que é o grande problema de vocês que vivem aí reclamando que não tem tempo e muitas vezes não tem resultado também, porque não ter tempo é não ter resultado na sua pousada? Primeira coisa, vocês não têm organização. Então, vocês muitas vezes resolveram empreender no mundo das pousadas sem ter conhecimento, resolveram entrar nessa sem saber qual é que ia ser, não tem organização dos processos, não tem organização da pousada, não tem organização de nada. E a falta de organização faz você perder muito tempo. Então, você acaba perdendo muito do seu tempo porque você está sempre procurando as coisas, porque você está sempre resolvendo as coisas que não tem uma ordem para serem feitas. Está sempre ali tentando resolver de qualquer maneira. Outro problema que acontece com vários de vocês é que vocês não têm funcionários ou têm poucos funcionários e, na grande maioria, eles não são qualificados para desempenhar os serviços que você precisaria. Então, pensa comigo, uma pousada que tem poucos funcionários, esses funcionários têm que estar aptos a fazerem várias coisas dentro da pousada. Porque se eles não têm como, se eles não conseguem fazer essas outras coisas por aqui, você acaba ficando dependente de muitos funcionários, e isso não é bom para o pousadeiro. A gente, do mesmo jeito que você é multivalente, você tem que ter funcionários que sejam multivalentes também. E isso é muito difícil de encontrar no mercado. Não tem esse tipo de funcionário pronto por aí. E nos destinos turísticos isso é ainda mais complicado, porque mão de obra qualificada realmente é uma coisa muito difícil de se conseguir aqui no Brasil, principalmente nos destinos turísticos mais remotos. Outra grande parte dos seus problemas, com certeza, tem a ver com a enorme quantidade de funções que você tem que desempenhar. Como a gente falou aqui no começo da aula, você tem que vender reservas, você tem que cuidar do seu marketing, você tem que responder e-mail, responder WhatsApp, atender telefone, pagar conta, fazer compra, arrumar quarto muitas vezes, limpar, cozinhar, as coisas do café da manhã. Você tem muitas atividades a desempenhar. E quando a gente tem muitas atividades para desempenhar, a gente não tem ajuda e a gente não tem organização, é caos mesmo. Então é por isso que te falta tempo, é claro. Da onde vai sair esse tempo aí para você, pousadeiro? Não tem da onde sair. Outro grande problema que vocês, pousadeiros, enfrentam é a questão da sociedade, uma sociedade desequilibrada. E o que é essa sociedade desequilibrada, Nath? Você muitas vezes abre a sua pousada com um parente ou alguma e vocês não se organizaram para aquilo. Vocês simplesmente, vamos abrir uma pousada, vamos realizar um sonho e tá tudo certo. Quando a sua pousada começa a operar de verdade, você começa a ter muitos problemas com a sociedade. Você começa, às vezes, desempenhando mais atividades que o seu sócio e isso te dá diversos problemas na operação e você acaba ficando sem tempo também. E o último problema, mas não menos importante, é a falta de planejamento. Mas é claro, se você não tem organização, você não tem funcionários qualificados, você desempenha um monte de função, a sua sociedade está em desequilíbrio, como que você vai fazer planejamento? Então, você não tem planejamento de nada. E essa falta de planejamento faz com que você vá ter cada vez menos tempo. Então, pessoal, fica aqui um alerta. Se você está hoje reclamando que você não tem tempo para fazer as coisas que tem que fazer na sua pousada, se você não mudar agora, isso não vai melhorar. Isso só vai piorar.
cada vez mais você vai ficar sem tempo para fazer as coisas que você realmente quer fazer na sua pousada. Então, se fosse você, eu ficava aqui comigo nessa aula e começava a mudar a realidade aí da sua pousada. A primeira coisa que faz você não ter tempo é você ter uma pousada desorganizada. A famosa casa da mãe Joana. Quem já viu algumas aulas antigas minhas aqui sabe que eu adoro falar desse termo, que é aquela pousada toda bagunçada, o hóspede chega, faz o que quer. E por que que ela tá desse jeito? Principalmente porque você, pousadeiro, não tem processos e nem políticas na sua pousada. Mas, Nath, o que são processos e políticas? Vamos lá, pessoal. Processos são todos os passo a passo de tudo que é feito dentro da pousada. Desde o atendimento ao hóspede, até o processo de reservas, a arrumação do quarto, a arrumação do café da manhã. Ai, Nath, até parece que se eu fizer isso, eu vou começar a ter mais tempo na minha pousada. Pois é, eu vou te contar uma coisa, tá? Isso aconteceu na minha pousada lá atrás, quando eu fiz os processos. Eu também no começo achava que era besteira. Imagina que eu colocar num papel o que tem que ser feito, que isso vai melhorar, que os hóspedes vão perceber. E, gente, o café da manhã, que era uma coisa que demorava, às vezes, 1h30 para ficar pronta, ele passou a ficar pronto, às vezes, em questão de 45 minutos. Pois é, em metade do tempo que ele ficava pronto antes, sem nenhuma mudança de nada, ele começou a ficar pronto em metade do tempo. Fora a redução de desperdício que passou a ter, porque as coisas tinham processo. Ai, Nath, mas processo para tudo, tá? Tinha até processo de, olha, eu tenho 10 hóspedes, eu sei exatamente quantos ml de café tem que ser feito porque tem 10 hóspedes. Ah, mas eu tenho 6. Sei exatamente o quanto tem que ser feito, para que não haja desperdício, para que o funcionário saiba exatamente o que ele tem que fazer, para que ele não perca tempo fazendo coisas que ele não precisa fazer naquele momento. Então, os processos são fundamentais para vocês conseguirem ter mais tempo na sua pousada, e não só você, os seus funcionários também. Então, se você tem atividades que os seus funcionários desempenham, os processos vão fazer com que eles fiquem mais organizados e que eles consigam entregar o melhor serviço para o seu hóspede e você receber as melhores avaliações depois. Já as políticas, o que são as políticas? As políticas são todas as regras da sua pousada. Como que o hóspede deve se portar na pousada, como que funciona o processo de reservas, como que funciona caso o hóspede resolva cancelar fora do prazo, como que funciona em qualquer situação. Então, é tipo um resolvedor de problemas. Se você tem políticas, é muito fácil. Se acontecer alguma coisa fora do esperado, você vai na política, a política te fala exatamente o que você deve fazer. E se você não tem essas políticas, além de você ter que ficar perdendo tempo toda vez para tomar as decisões na sua pousada, o seu hóspede ele fica completamente perdido. Na verdade, ele se sente tão em casa que ele se vê na possibilidade de fazer qualquer coisa na sua pousada. Então, ele pode ligar a caixa de som na piscina, ele pode fazer a festa no café da manhã, levar um monte de coisa, né, para o quarto para ele comer depois. Ele pode fazer o que ele quiser, porque você não tem regra. Ele pode largar o ar-condicionado ligado, ele pode trazer gente de fora para a pousada, ele pode trazer mais pessoas do que o contratado na reserva, ele acha que ele pode tudo. E quando você tem essa visão na sua pousada, esse tipo de posicionamento, isso faz com que você tenha que estar o tempo inteiro lá presente, o tempo inteiro verificando se o quarto foi arrumado direito, se o café da manhã foi servido direito, se o hóspede está na piscina perturbando um outro hóspede. Então, você fica sendo uma peça que não pode sair da pousada. Você não pode, ok, não, eu vou dar 15 minutos aqui, vou na praia dar um mergulho. Você não pode fazer isso, porque a pousada depende 100% da sua presença. Isso é muito estressante, isso faz com que você fique completamente desgastado. Você virou pousadeiro para quê? Não foi para ser livre? Não foi atrás de liberdade, de qualidade de vida? E você está aí ficando preso dentro da sua pousada? Justamente porque você não usa o seu tempo para organizar a sua pousada. Se a sua pousada tivesse com tudo isso que eu estou comentando aqui, processos, políticas, tudo bem organizado, eu te garanto que você não estava ficando tanto tempo preso aí dentro da sua pousada.